O meu nome é Andreia Salgueiro, uma velha de livros e de histórias, e trago-vos mais algumas propostas nesta cesta de livros. E a primeira proposta vai um bocadinho ao encontro do contexto que estamos a viver já há bastante tempo, há mais de um ano, e que, apesar de pensarmos que está quase, a verdade é que vamos sentindo que se está a intensificar e até a multiplicar. A Guerra, uma edição da Âmbar, com texto e ilustração da Anaïs Vugelade. Creio que não é uma edição já muito fácil de encontrar no mercado, portanto, se encontrarem, olhem, agarrem, ainda fiquem com ela, que eu acho que vale muito a pena. É um livro bonito no seu formato de agarrar, manusear e de partilhar também a leitura. E tal e qual como o próprio título indica, pasmem-se, é sobre a guerra. Temos esta personagem que vai aqui tentar resolver em processo diplomático, uma guerra entre dois, eu não diria dois países, mas dois reinos. Temos o reino dos vermelhos e temos o reino dos azuis. E realmente eles tinham de estar em guerra e acabam por ficar em guerra. E a personagem aqui principal, inocentemente ou sem querer, podemos dizer também assim, acaba por ferir e matar o filho do rei dos vermelhos. Ora, isso espoleta aqui uma série de considerações e acaba também por ser expulso do seu reino, apesar de ter realmente acabado por matar o seu rival, mas como foi sem querer, não foi de propósito, não havia ali realmente um raio de raiva que justificasse essa decisão, acaba expulso. Ora, mas os azuis e os vermelhos continuam em guerra. Nós já vimos vários livros com vários temas onde temos esta dinâmica sempre também das cores. E pôs-me um bocadinho a refletir o porquê do uso das cores para atribuir este simbolismo e estas características. Porque vocês repararem, as personagens são muito idênticas na sua forma de estrutural. Portanto, tanto o rei do reino dos azuis como o rei do reino dos vermelhos, eu diria que poderiam ser gêmeos. E acredito que a autora o fez exatamente para que não houvesse diferença entre eles e que pudessem ser distinguidos apenas pelas cores, porque tanto a sua base como o intuito de cada reino e os objetivos seriam muito, muito idênticos. E o uso aqui da cor para os identificar, eu acho que tem muito a ver com este imediatismo simbólico que não só as crianças, mas também nós conseguimos numa narrativa. Seria diferente eu dizer o reino Xalabitá do reino Xixobel, por exemplo. Não seria tão imediato para reproduzir. Aliás, se eu agora quisesse reproduzir exatamente as palavras que eu acabei de dizer, inventadas, acho que não o conseguia. Portanto, pensar aqui no reino dos vermelhos e dos azuis, como podia ser o reino dos verdes e dos cor-de-rosa, eventualmente, acaba por facilitar nesta identificação e também no recontar da história. E depois a escolha, eu acho que também não é inocente. O azul, porque é uma cor muito, muito próxima, uma cor primária, e o vermelho igualmente, não é? Ora, mas aqui não há só o reino dos vermelhos e o reino dos azuis. A nossa personagem acaba por fugir para o reino dos... adivinhem? Outra cor bem conhecida e quente, dos amarelos. O engraçado aqui é que também nos põe a refletir. Às vezes pedem livros sobre isto e livros sobre aquilo. E o título não engana, é um livro sobre a guerra, mas não nos diz exatamente o que é a guerra, nem é esse o seu trabalho, nem é esse o seu propósito. Parece-me também nem o propósito de um bom livro.
Mas é um ótimo ponto de partida para pôr-nos a refletir quais são os propósitos disto tudo. E a verdade é que a personagem principal aqui da história é quase uma voz de consciência constante ao longo da narrativa, porque ele, tendo acabado por matar o seu inimigo, refugia-se no reino dos amarelos e manda uma carta para os azuis e para os vermelhos. Estão a ver como eu consigo reproduzir imediatamente que eram os azuis, os vermelhos e os amarelos. É diferente de ser assim um nome concreto, não é? E o que é que diz essa carta? Diz só, eu até vou ler, para tentar transmitir exatamente a sensação que eu tive ao fazer esta leitura. Diz ele: estou em casa do rei amarelo, que me deu um grande exército. Portanto, se sois homens, pegai nos vossos cavalos, nas vossas armaduras. Marco-vos encontro para amanhã de manhã no campo de batalha. Assinado, Fabiano, que é a nossa personagem. Ora, em momento algum, ele os convoca para a guerra. Ele só marca encontro no campo de batalha, mas nós não sabemos para quê. Mas imediatamente, tanto o rei dos vermelhos como o rei dos azuis assume que é para a guerra e lá vão eles. Marcham e, sem saberem, dão-se conta de que estão frente a frente e prontos para combater. Com quem? Com os amarelos. Mas e os amarelos? Onde é que andam? Nada. E eles esperam. E os amarelos? Nada. E eles conversam. E os amarelos? Onde é que andam? Também nada. E eles começam-se a misturar. E se nos planos anteriores nós temos uma segmentação muito concreta entre azuis e vermelhos, não se misturam, mantêm-se separados, mesmo que tenham pouco espaço de ilustração, separados. A verdade é que, ao passar do tempo, cá estão eles, já bastante misturados, porque ao terceiro dia a mulher dos soldados vieram com as caçarolas e as colheres, porque é impossível sustentar exércitos apenas a santos. E ao quarto dia trouxeram os bebés, e ao quinto as outras crianças que se aborreciam sozinhas em casa. E os mais velhos começaram a montar comércios. E de repente deixamos de ter aqui um livro sobre a guerra para passar a ter uma história sobre a fundação, se calhar, de um povo, de um território, de uma nação. Parece-me que o Fabiano ficou contente porque, sem se dar conta, sem ser esse o seu propósito inicial, a guerra terminou. Aliás, nem tinha bem começado, porque às vezes esquecemos-nos bem porque é que as coisas começam e acabam naturalmente. É de 1998, por isso, como eu já referi, já não é assim tão fácil de o encontrar, de uma editora que eu muito estimo, a Âmbar, também já extinta no mercado, mas mais do que uma explicação ou uma história sobre a guerra, é uma história sobre a criação, a história sobre a harmonia e a história sobre a interpretação, porque, se bem se recordam, no certezinho que eu li, nada falava de entrar em conflito. Marcava-se apenas um ponto de encontro. E a verdade é que muitos de nós vamos interpretando as coisas a nosso belo favor e esquecemos do ponto de vista sempre do outro. Portanto, sejamos nós do exército dos vermelhos ou dos azuis, se calhar podemos ser todos do exército dos amarelos e misturar-nos todos por aí em muitas cores. Leitura interessante, ou muito além de interessante, nos dias de hoje. A guerra. Outra proposta da minha cesta de livros, agora noutro tom, noutra dinâmica, é um livro também de uma editora já extinta, que é uma pena. Quanto tempo dura a tua cara? Com o texto da Maria Inês de Almeida, já muito conhecida no mercado português, que tem livros para mais pequenos, para jovens, para adolescentes, portanto já muito consagrada, uma querida de conversar e de nos trazer boas histórias, e com ilustrações do Manel Cruz, que não é cantor, é o outro Manel Cruz. Eu confesso
que demorei algum tempo a ter este livro na minha posse, porque, à semelhança de muita gente, também não é inédito, não sou assim grande fã de palhaços e nem de circo. Pronto, nada contra, mas não sou fã. Portanto, um tema ou um livro que vem aqui enaltecer os palhaços e o circo, de facto, não era assim nada que me chamasse. Mas e pouco, lembram-se que os livros têm muitas camadas, a pouco e pouco fui tentando desconstruir esta ideia primária de que este era apenas um livro sobre palhaços. E não, é sobre a construção de um homem, a construção de uma profissão. O que é isto ser palhaço? Contou-nos a Maria Inês de Almeida que esta história começou com o seu filho. Este é um livro não tão recente, já tem mais ou menos uns 10 anos, ou talvez um bocadinho mais, mas que lhe disse um dia que já sabia o que é que queria ser quando fosse grande, queria ser palhaço. E ela, a partir daí, dessa ideia da construção, não só de uma história, de uma narrativa, de uma cara, mas também de uma profissão e de uma vontade, uniu estas construções todas para nos trazer quanto tempo dura a tua cara. E depois, parece-me a mim que foi uma ideia conjunta entre a autora do texto e o autor das ilustrações. Temos sempre o texto e o contexto aqui de uma criança com um homem. Reparem, não temos nenhum palhaço ainda, temos apenas um contexto circense. E do outro lado, uma cara. Uma cara que é quase como uma metáfora da construção, como eu estava há pouco a dizer, não só da pessoa, mas da profissão. Porque a pouco e pouco, olhem só o que acontece. Começamos a perceber também o título, quanto tempo dura a tua cara? É ou não é magnífico este título? Porque nós percebemos que isto é um livro sobre o palhaço, porque já nos é dado aqui até esta dinâmica entre homem. O homem não deixa de ser o palhaço que está a construir, mas na sua base o palhaço é o homem. Um bocadinho a imagem que reflete. Mas depois este contexto todo, vamos beber muito ao circo, percebemos essa dinâmica. Mas a cadência narrativa desta construção da personagem através da cara do homem, eu acho que é fantástica. Olho por olho, pintura por pintura, vou passar um bocadinho mais à frente, porque realmente os passos quase que nos dá a ideia de que é um processo que demora, não é imediato a integração. E podíamos até estender um bocadinho isto a todas as outras profissões, a todas as outras personagens que vamos criando em nós mesmos. Até que conseguimos um palhaço. E leva-nos, e se repararem, além desta construção aqui, a construção que é feita também aqui neste contexto de interação entre a criança e o homem. Então vamos aqui comparar aqui o nosso palhaço construído e o nosso homem em construção. Como podemos ser várias pessoas, várias personagens numa só identidade. E depois também vem muito naquela ideia de se isto vai acabar, se a vontade de querer ser palhaço, de ser médico, de ser professor, de ser editor, de ser curioso do livro vai acabar. E aqui quase a mensagem, a moral da história, aquilo que vocês quiserem chamar, termina não de forma fechada, mas em aberta, quase aqui a sugerir uma conversa depois da leitura desta história. O menino diz-lhe: se calhar um dia vai deixar de haver palhaços. Não. Há de haver sempre um menino como tu que quer ser palhaço. E eu acrescento: há de haver sempre um menino como tu que tem curiosidade em querer saber mais,
ler mais e ver mais. Quanto tempo dura a tua cara? Será um momento do show? Será uma construção para toda a vida? Dura o tempo que terá de durar, assim como esta sexta. Muito obrigada por escutarem estas sugestões da semana da Cesta de Livros.